de João, capítulo 15, versículo 16. Deus seja louvado. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Oh, glória a Deus! Você crê que você foi escolhido pelo Senhor e nomeado para dar frutos? Se você crê, desocupe as suas mãos. Coloque a mão na altura do seu coração, dos seus olhos fechados. Fale com Deus aí agora. Pai querido, Pai amado, Tu és o Deus santo, Tu és o Deus soberano, Pai. Eu consagro, meu Deus, mais uma vez esse culto que é oferecido ao Senhor. Queremos louvar, exaltar a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua fidelidade, Pai. E te pedir, Senhor, se faz presente neste lugar, pois Tu és, Senhor, e sempre será um convidado especial que não pode faltar jamais. Então toma Teu lugar por excelência, Senhor. Importa que eu diminua para que Tu cresça. Abre, Senhor, a porta da palavra. Fala, Senhor, aos corações esta noite. Alcança, meu Deus, não somente essas vidas que se encontram aqui na Tua casa, mas cada vida que vão estar acompanhando pela internet venha ser alcançado. O fraco seja fortalecido, o caído venha se levantar, o oprimido, meu Deus, venha ser liberto, pois a Tua palavra é viva, a Tua palavra ela é eficaz. Por isso, Senhor, manifesta com Teu poder e grande glória. Neutraliza, Pai, toda a força do mal, repreende todo roubo espiritual. Vai colocando por terra, Senhor, tudo aquilo que vier impedir o Teu povo ser abençoado, abençoada através da pregação da Tua santa e poderosa palavra. E que a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, ela venha produzir frutos e resultados. E o Teu nome, Senhor, venha ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Nomeado para dar fruto. Saiba que você foi nomeado pelo Senhor. Amém? Pode se assentar aí no seu lugar. Você é escolhido e escolhida do Senhor. Nós vamos hoje aqui aprender dentro da palavra de Deus, igreja. Porque hoje nós estamos vivendo uns tempos tão difíceis, é verdade? Né? São as aflições, são o sofrimento, as lutas, as dificuldades e as coisas deste mundo que muitas vezes têm separado os céus e as servas do Senhor. E hoje nós vamos aprender aqui que até mesmo para nós vencermos o mundo, para vencermos o pecado, é necessário estarmos injetados na videira verdadeira. E até mesmo para ter vida com Jesus, é necessário estar ligado na videira que é Jesus Cristo. Quando nós olhamos aqui no capítulo 15, olha o que está escrito no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Nós sabemos, igreja, que quando se fala de árvore, você sabia que Deus nos vê como árvore frutífera? Pensa aqui. Por que como árvore? A palavra de Deus diz que não tem como uma árvore boa, ela dá maus frutos, e nem a árvore má dá bons frutos. Então, conhecemos a árvore pelos frutos. Se nós formos observar aqui, a palavra está falando de duas categorias: da árvore frutífera que dá fruto e da árvore que não dá fruto. É importante, igreja, nós entendermos que até mesmo para dar frutos, para glorificar o nome do Senhor, está falando de uma vida de transformação, uma vida de mudança. O evangelho que não muda, que não traz transformação, liberação, ao
separada. Quando se fala das duas categorias, está falando da árvore que dá fruto e da árvore que não dá fruto. Aquela que dá fruto, Deus está dizendo aqui, Jesus, o lavrador, ele vai limpar para que dê mais fruto. E aquela que deixa de dar fruto, o Senhor que arranca e lança fora. Nós vamos observar que uma árvore, ela está ali, plantada, vou pegar um exemplo, né? Está a árvore de manga e a árvore de laranja, uma árvore de laranja, né? Vamos escolher aqui, eu sei que cada um gosta de um tipo de fruta, né? Assim, veja, né? Cada um gosta de um tipo de fruta. Se perguntar, pastora, qual é a melhor fruta que você mais gosta? Eu não vou saber, se não tem, eu não sou muito chegada. Parece que é louco, mas é a realidade. Mas está ali a árvore. Aquela árvore vai se beneficiar para si própria do fruto? Não. Isso mesmo, irmão. Não vai. Quando eu estou pegando aqui da árvore, que ela não vai se beneficiar para si próprio, assim também somos nós. O Senhor nos vê como árvore, e até mesmo para podermos dar fruto, é necessário nós termos uma mudança de vida, uma transformação. E nós vamos observar que o próprio apóstolo Paulo deixa marcado, Paulo vai afirmar que ele nos escolheu antes da fundação. E se Deus nos escolheu antes da fundação, ele nos escolheu com propósito. Quem crê em glória a Deus? Aleluia. Vamos lá. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Paulo afirma que ele nos escolheu antes da fundação. Ele nos escolheu para dar o quê? Frutos. Amém, igreja? Mas é necessário nós entendermos aqui qual foi o propósito que ele nos escolheu do mundo. Escolher do mundo, nós sabemos que o mundo jaz de quem? O mundo jaz do maligno. Porém, mesmo nós estamos no mundo, igreja, o mundo não pertence mais a nós. Tem que haver o quê? Uma mudança, uma transformação, mudança de pensamento, mudança de caráter. Porque o evangelho que não traz transformação e mudança, alguma coisa está errada. Pode muitas vezes, aquele que foi injetado na videira verdadeira, que teve o conhecimento da palavra, que andou com Jesus e saiu da videira verdadeira, pode acontecer isso? Sim, pode, quando deixa de buscar a Deus. Então Paulo vai afirmar aqui, na carta aos Efésios, capítulo 1, olha o que está escrito no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santo. Santo é o quê? Separado, né? Separado do pecado, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade, que quer dizer em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável assim no amado. Ele está dizendo que o Senhor nos escolheu desde a fundação com um propósito, que foi para louvor e para glória dele. Então, Deus escolheu a mim e a você desde o ventre da nossa mãe. Ele já conhecia o seu nome, já te chamava pelo seu nome. Como assim, pastora? Eu quero ler com você, vamos lá, livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Eu virei aqui, mas acho que é isso mesmo. Vamos lá, Jeremias 1. Porque Deus te escolheu, minha amada e meu amado, tem um propósito, amém? Só que, quando o Senhor nos escolhe, igreja, do mundo, Ele nos tira do mundo e traz para a sua maravilhosa luz a um propósito. Que propósito é esse? Para que eu e você venhamos ser o quê? Venha ser uma nova criatura, filho de Deus, para que venha glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas, através da transformação de vida. Jeremias aqui, olha o que está escrito em capítulo 1, que Deus tinha um plano para cada pessoa, e não é diferente na minha e na tua vida, amém? E você que está acompanhando pela internet,
capítulo 1, no versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Quer dizer que o Senhor já tinha escolhido quem? Jeremias, dentro do ventre da sua mãe. Já conhecia até o nome pelo sobrenome. Você vai ver que no livro do profeta Isaías, o próprio profeta Isaías vai descrever que o Senhor tem o nosso nome escrito na palma da mão. Antes do teu pai e da tua mãe colocar o seu nome, Deus já sabia acerca disso. É isso que Paulo está dizendo, está afirmando na carta aos Efésios, que desde a fundação ele já conhecia. Quando nós temos esse entendimento, é importante entendermos que até mesmo para estar injetado na videira verdadeira, é necessário buscar quem? A Deus. É necessário, igreja, deixar as coisas do mundo. Porque o que faz a separação entre o homem e Deus é o quê? A iniquidade, é o pecado. Não que Deus não esteja com as mãos, que é estendida para salvar, e o ouvido é gravado para ouvir. Então o ouvido do Senhor não está gravado. A sua mão não está o quê? Encolhida. Mas o pecado, a iniquidade, faz a separação entre o homem e Deus. E para estarmos injetados na videira verdadeira, preste atenção, é necessário uma mudança de vida. Repete comigo, fala, é necessário uma mudança de vida. Eu até anotei aqui, eu quero ler com você. Em Cristo, o crente tem comunhão consciente com seu Senhor, e nesse relacionamento, sua própria vida é considerada a vida de Cristo, manifesta através dele. Você tem uma anotação que eu anotei para você entender o que está sendo pregado aqui. O que é ser manifestado a vida de Deus em nós? É através do nosso testemunho, a nossa conduta. Quando a palavra de Deus diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, quer dizer que nós somos rodeados por pessoas que estão o quê? Nos observando. E dá frutos, igreja. Vai se falar também, Gálatas 5:22, dos frutos do Espírito Santo. Fala de caridade, fala de mansidão, fala de temperança, fala de domínio próprio. Tudo isso é necessário. Quem quer dar fruto aqui, levanta a mão. E para dar esses frutos, vamos aprender aqui com Paulo? Glórias a Deus. Eu quero ler com você. Vamos lá, no livro de Gálatas, capítulo 1. Você sabe que Paulo aqui, quando ele escreve, ele está aqui falando da história da vida dele. Da vida dele, da categoria quando ele estava fora da videira verdadeira. Antes de ser Paulo, ele era o quê? Saulo, perseguidor de cristão. Quem era Saulo? Ele não somente perseguia, como Saulo também era uma pessoa religiosa. Porém, Saulo, mesmo sendo estudado ali aos pés de Gamaliel, ele não conhecia quem era o Senhor. Nós sabemos que a transformação de Paulo veio quando consistiu após a morte do diácono chamado Estevão. Ele presenciou tudo. Porém, este Saulo aqui, nós vamos aprender através da história dele. Porque Saulo também foi um escolhido. Quem era Saulo? Imagina Saulo, igreja, que aí no cristão tinha medo de Saulo. Saulo colocava terror no cristão. Saulo perseguia as igrejas. Imagina Saulo. Aí Saulo está cego, tem um encontro com Jesus, resplendor de luz, está escrito lá no livro de Atos. Quando acontece isso, Ananias, o servo do Senhor, vai pôr as mãos, Saulo começa a enxergar. E o que me chama a atenção é que Ananias vai falar, de muito vi falar a respeito deste homem. Ele persegue enquanto quer cristão. Aí Jesus vai falar para Ananias, vai porque é para mim um vaso escolhido, nomeado, para dar o quê? Frutos. Então olha para essa pessoa que está do outro lado e fala, teu marido tem direito, teu marido tem direito, tua esposa também tem direito, teu filho tem direito. É o ser humano que tem esse, né? O ser humano que quer muitas vezes, o ser humano quer limitar o poder de Deus, mas eu quero ver quem é o ser humano na
poder desse Deus. Deus vai lá, pega Ananias. Quem era Ananias? Ananias, igreja. Um servo de Deus obediente, que simplesmente vai obedecer, vai pôr as mãos sobre Saulo, e Saulo começa a enxergar. E aí a palavra de Deus também vai falar para Ananias que a respeito de Saulo, que além de ser o vaso escolhido, ele iria ver o que era padecer pelo Evangelho. Este Saulo aqui, é ele que está escrevendo aqui em Gálatas. Quando nós olhamos aqui a história dele, olha o que está escrito em Gálatas 1 capítulo 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta. Qual era a conduta de Paulo? Perseguidor de cristão. Qual era a conduta de Paulo? Ou melhor, né? Paulo, que aqui é Paulo, mas antes Saulo. A conduta dele era o quê? Uma árvore frutífera que não dava fruto. Uma árvore que estava fora da videira verdadeira, que não tinha vida. Quem era Saulo? Saulo era perseguidor de cristão, mas não sabia ele que quando ele perseguia o cristão, estava perseguindo o próprio Deus. Quando nós olhamos aqui, ele está dizendo, já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo? Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus? E o quê? E assolava. E na minha nação, excedia em judaísmo, há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe, fez o quê? Me separou. Como escolheu e separou quem? Jeremias, no capítulo 1. Olha essa pessoa que está do teu lado, fala, Deus te separou também. Deus te separou também. Deus te escolheu também. O ser humano que muitas vezes, igreja, pensa dessa maneira, como que Deus me separou? Como que Deus me escolheu? Quantas vezes eu já ouvi pessoas chegar e falar dessa maneira: pastora, é impossível de Deus transformar esse meu filho, ele dá muito trabalho. Sabe aquele ditado, o povo que nasce torto de direita? Quem já falou isso aqui? Isso já falei tanto. Isso aqui é do mundo, porque na palavra não existe essa palavra. Na palavra existe que tudo é possível àquele que crê. Preste atenção, ao invés de você falar essa palavra, pau que nasce torto na direita, libera a palavra dessa maneira. Tudo é possível ao que crê, e eu creio, Senhor. Mas o mais difícil é o servo de Deus tomar posse dos ensinamentos de Cristo, que ele tem poder de mudar e de transformar. Eu poderia pegar outras histórias, mas eu prefiro falar de Saulo, porque a própria palavra vai mostrar que não só era somente perseguidor de cristão, como também assolava a igreja. Então Saulo era um caso perdido, se ou não, quem concorda? É um caso perdido. Igreja, você sabe o que eu amo a palavra de Deus? É por isso que Deus vai lá, sabe, no ponto de droga, pega um drogado, liberta, transforma, e ainda faz virar pregador da palavra. Sabe, esse Deus é tão maravilhoso. Pega uma mulher que é prostituta, que se prostitui, Deus vai lá, transforma, liberta, e faz uma grande pregadora da palavra. Sabe, uma pessoa que está no boteco bebendo, se embriagando, chega em casa bêbado, presta atenção, ele tem poder de transformar, ele tem poder de libertar. Mas pastor, o que é que está acontecendo? Muitas vezes é a fé do cristão que deixa de acreditar que esse Deus, ele tem poder de fazer o milagre. Porque é mais fácil falar, Deus, eu desisto. É mais fácil falar, Senhor, não tem jeito. Não é assim? É mais fácil falar desta maneira. Esse aí não tem jeito, não. Pode deixar ele. No aniversário de 10 anos, eu vi as criancinhas pequeninos. Glórias a Deus. Fique em paz, amém, mãe? Quando nós olhamos, igreja, para essa palavra, nós vamos entender o quê? Que o mesmo Deus que fez uma obra maravilhosa na vida de Saulo, ele tem poder de fazer também uma obra maravilhosa lá dentro da sua casa. Ele tem poder de transformar o teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua filha. Ele tem poder até mesmo de transformar a sua vida, você que está aí
de Deus. Você sabe o que eu amo mais nesse Deus? É que quando você fala para Deus, chega, basta, é onde o Senhor chega em ação. Pastora, qual é a minha parte? O que eu devo fazer? Olha para essa pessoa que está do teu lado, fala, confia no Senhor. Libera a palavra de bênção. Ao invés de falar que não tem jeito, fala tudo é possível na igreja. Ao invés de falar, Senhor, chega, basta. Vai até Deus e fala, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque é mais fácil nós focarmos no tamanho dos problemas, das dificuldades, do que focar o tamanho desse Deus. Quando nós olhamos aqui a história de Saulo, pode ser a história de alguém lá dentro da sua casa. Pode ser a história de alguém lá dentro do seu trabalho. Porém, o mesmo Deus que fez uma linda história na vida de Saulo é o mesmo Deus que pode fazer uma linda história na sua vida, lá dentro da sua casa, em nome de Jesus. E aí Paulo, ele vai dizer, mas conta a própria Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Me chamou, foi escolhido por Deus. Aí eu pergunto para vocês uma coisa, foi Saulo que escolheu o Senhor? Foi? Quem escolheu aqui a Deus, levanta a mão. Ninguém. Porque eu mesmo não escolhi Deus, não. E você também escolheu Deus. Senão não estaria escrito, não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, aleluia. Foi Deus que te escolheu, minha amada. Deus escolheu teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua filha. Se prepare, porque quando você menos imaginar, Deus vai fazer a obra, aleluia. Enquanto nós dois vai dando fruto em você, vai ficando injetado na videira verdadeira, porque você tendo vida de Jesus, a vida de Deus entra dentro da sua casa. Nós vamos aprender aqui. Quando a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós somos sal da terra e luz do mundo. Vamos lá, Mateus 5. Deixa na carta, depois nós vamos lá para Gálatas. Mateus 5, olha o que está escrito aqui. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão. Então quer dizer que se tiver treva lá, a luz está em você tem o sal, a treva vai ter que bater de. Quem está entendendo? Então, glória a Deus. Essa luz é você. Deus te escolheu, Ele te nomeou. Para quê? Para fazer a diferença. E aí nós vamos aprender que quando Paulo está falando aqui do testemunho dele, igreja, é muito importante, volta lá agora, Gálatas, porque esse Paulo aqui agora, ele está injetado na videira verdadeira, já não é mais a velha criatura. Houve o quê? Uma mudança de caráter. Houve o quê? Uma transformação de conduta. Então, Paulo agora vai passar a ser uma árvore que dá fruto, porque não tem árvore boa que dá maus frutos, nem árvore boa que dá maus frutos. Se conhece a árvore pelos frutos. E aí nós vamos ver, Gálatas 5:22, quais são frutos? Amor, mansidão, caridade, domínio próprio, temperança. Tudo isso o cristão, para ser transformado, ele tem que ter, sim ou não, igreja? Sim, porque senão nós vamos agir como se fossem pessoas do mundo. Então, este Saulo que ele foi transformado em Paulo, ele vai ser ali separado, escolhido. E aí no versículo 16, ele separou e me chamou pela sua graça. Revelar seu Filho em mim. Revelar Jesus nele. A videira verdadeira já está injetada em quem? No ramo. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Nós somos o quê?
acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Versículo 22, presta atenção aqui, ó. E não era conhecido de vista das igrejas das Judeias que estavam em Cristo. Observa que Paulo está dizendo que ele não era conhecido de vista. Mas olha o que ele vai ouvir falar no versículo 23. Mas somente tinha ouvido dizer. Alguém estava dizendo. Alguém está o quê? Falando o quê? A respeito de quem era Saulo, como era a conduta de Saulo antes e como era o Paulo, aleluia. Injetado na videira verdadeira, o Paulo o quê? Transformar. Igreja, o evangelho que não traz a mudança de vida, a transformação, alguma coisa tem. Quem está entendendo, igreja? Quem é que era brigueira? Não tem vergonha não, né? Pode ser até você que está acompanhando na internet, pode ser que seja uma, mas não Jesus profetiza que vai deixar de ser. Amém? Quem é daquele da pá virada? Olha, se bater na minha face, eu dou a outra também. Se pisar no meu carro, eu piso também. Olha, presta atenção, você não é assim não, né, irmão? Oi, irmão. Não é assim não, né? Injetado na videira verdadeira, para dar frutos. Tem que ter, vamos lá, temperança. Eu imagino que Paulo era uma pá virada. Quem imagina aqui? Se ele assolava a igreja. Se Ananias estava até com medo de chegar nele, né? Porque com certeza ele colocava terror. E isso causava muito estrago. Imagina, Deus vai lá, muda, transforma. Ele ouve dizer alguém falando o quê? Da mudança, da transformação. E olha aqui o que vai acontecer, ó. Aquele que já nos perseguiu, deixa eu voltar ao versículo 23, ó. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Quer dizer que ele está dizendo, eu ouvi dizer que aquele que destruía estava o quê? Pregando a palavra de Deus. Falando da fé, confessando a fé em Jesus. E olha o que vai acontecer aqui, olha no versículo 24, ó. E glorificavam. Alguém estava o quê? Glorificando a Deus a respeito de mim. Olha que coisa linda. Ele está dizendo, alguém estava glorificando a Deus a respeito da minha transformação, da minha mudança. Preste atenção, a transformação de vida, a transformação e a mudança da tua vida, transforma teu marido, transforma tua esposa, transforma o teu filho, a tua filha, e transforma pessoas lá no ambiente do teu trabalho, aleluia. Começa primeiro em nós e depois através de nós. É isso que Paulo está dizendo. Ele ouviu alguém dizer e estavam glorificando a Deus. Quer dizer que o nome do Senhor é o quê? Glorificado. Quando nós olhamos aqui, igreja, Deus, Ele nos separou o quê? Desde a fundação, Ele nos escolheu, nos elegeu, nos nomeou, e tudo com uma finalidade. Mas o que me chama a atenção, que quando Ele fala que nos escolheu, Ele logo em seguida, no versículo 17, do Evangelho de João, capítulo 15, Ele vai dizer desta maneira, né? Amai uns aos outros. Nós vamos observar que por aumentar a iniquidade, o amor de muito tem que se esfriar. Tem se esfriado dentro da própria casa, sim ou não? No ambiente de trabalho? E dentro das igrejas? Também? Sim. Na sociedade tem ou não tem? Por causa do pecado da iniquidade, tem se esfriado o amor. E nós sabemos que o que mais está tomando conta da vida das pessoas são o quê? Ódio, rancor, da segunda, mágoa, ressentimento, fala misericórdia. E aí nós vamos aprender um pouquinho com Pedro? Vamos lá. Você sabe que Pedro também era terrível. Pedro era turão, mas se torna também um grande apóstolo. Como é que pode explicar uma coisa dessa? Aleluia! Oh, minha amada, meu amado, creia na palavra do Senhor, amém? Queira esta mudança de vida na sua vida, que através de você, o Senhor vai fazer uma grande obra. E nós vamos aprender com Pedro, que a paciência na aflição, igreja,
Nós vamos ter que seguir as pisadas de Cristo. Também temos que ter um exemplo que é Cristo. E a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo, é necessário e ó. Porque eu vou ler agora com você. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pastora, não é fácil. É fácil perdoar? Mas o perdão, igreja, não é ver, né? O perdão é necessário, porque se eu não perdoo, eu também não recebo o perdão de Deus. É fácil você fazer o bem e muitas vezes receber e ser retribuído em mal? É fácil? É difícil. Porém, a palavra de Deus também vai nos ensinar que nós não podemos se cansar de fazer o bem. E ao seu tempo nós vamos colher. Por isso que nós temos que entender aqui algo, igreja. Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui quer colher o bem, levanta a mão. Todos nós, é verdade? Quem aqui quer colher o amor, levanta a mão. Mas para colher o bem, para colher o bem, eu tenho que ir plantar o. Mas para mim colher o amor, eu tenho que plantar o. Quem está entendendo aí agora? Tem como eu plantar abacate e colher laranja? Tem? Igreja do Senhor. É muito bonito quando a gente fala que da videira verdadeira, que está injetado ali no ramos que representa nós, e a videira é quem? Jesus. Para nós termos vida em Jesus e uma vida de transformação, é necessário colocarmos a palavra de Deus em prática nas nossas vidas. É necessário uma transformação, é necessário sabermos lidar dentro do ambiente onde nós moramos, como o pastor pregou no domingo. É necessário saber lidar com as pessoas na sociedade, no trabalho. São pessoas, igreja, que estão se esperando em nós. Pessoas que estão olhando para mim, para você, pelo nosso culto. Por isso que Paulo estava dizendo, ouvi alguém dizer, e glorificava a Deus por mim. Ele estava dizendo, estava glorificando o Senhor, pelo que Deus fez o que na minha vida. Então, tudo que Deus faz na minha e na tua vida, presta atenção. O propósito divino é o quê? Glorificar o nome do Senhor. Por isso que nós vamos ler na palavra, que foi para isso que Ele nos fez, nos escolheu desde a fundação. Paulo estava dizendo que na carta aos Efésios, Ele fez o quê? Para louvor e para a sua glória, para glorificar o nome dele. Então, Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ó. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, incrivelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, quer dizer o quê? Falando bem, sabendo que para isso foste o quê? Chamados. Olha para essa pessoa que está do teu lado, fala que você foi chamado para isso. Para quê, pastor? Para ter os sentimentos igual ao sentimento de Cristo. Ele mesmo diz, e de sorte que os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus tem a ver também, irmãos, compassivo, misericordioso. Você sabe que no Evangelho de Mateus, a palavra de Deus diz, bem-aventurado com misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas muitas vezes o cristão quer misericórdia para ele e para ela, mas não quer para o próximo, não é assim? Peço misericórdia, Deus tem misericórdia de mim. Mas poucas vezes nós falamos, Deus tem misericórdia de fulano. Não é assim? Não é dessa maneira? Hã? Não é desse jeito? Porém, nós vamos aprender aqui com a palavra, ó. Primeira Epístola de Pedro. Olha o que está escrito no versículo 8. Ou melhor, perdão. Na parte de Pedro, versículo 9. Pelo contrário, vem dizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Por quê? Quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Observa aqui, ó, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, quem quer viver os dias bons, levanta a mão. Até nós temos os dias bons para obtermos a bênção de Deus. É necessário
corpo. Se nós não tivermos cuidado por causa da nossa boca, por causa dessa língua, colocamos tudo a perder. Tornamos o mal com o mal, né? Pagamos injúria com injúria. Deixamos de fazer o bem. Se tornamos pessoas o que? Insensíveis. Como éramos no mundo. Amém, igreja? Como era no mundo, mas Deus te escolheu do mundo. E Ele te nomeou também, para que você fizesse a diferença. E aqui Ele vai dizer aqui, ó, no versículo 11, aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e o quê? Siga. Busque o quê? A paz. Ô, pastora fulano, quer ter paz comigo? Não. A paz volta para você. E aí já aconteceu, falar assim, a paz do Senhor, e muitas vezes a pessoa não respondeu. Virou a cara, já aconteceu com você, só foi comigo. A paz volta para você, minha amada. Amém? Ou pode ser também que você fala, né? Você fala bom dia, ou boa noite, e muitas vezes aquela pessoa vira a cara, não responde. Aí eu te pergunto, tu está perdendo alguma coisa? Tá? Quem está perdendo é quem não respondeu. Porque o bom dia torna pra você com fome. Tudo aquilo que nós plantamos, nós o quê? Colhemos. Quando nós olhamos aqui, no versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Olha, preste atenção, então faça bem você, siga a paz você, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e não aqueles que fazem o mal, praticam o mal. Não se preocupa, porque os olhos do Senhor também estão postos sobre essas pessoas. É nós que temos que fazer o quê? A diferença, igreja. Quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, quando ele se fala de árvores, ele fala de podar. E para podar, quem aqui já podou uma planta? Alguém já podou aqui? Não. Já? Usar a missionária Luciana, que podou? Você não podou não, meu filho? Você vai ver aqui a planta, você vai podar, né? Ela está ali feita, aquela folha, né? Vai podar e vai ficar, crescer bonita aquelas folhas, né? O crente também cresce é diferente. Muitas vezes Deus vai mudar para tirar aquelas impurezas, tudo aquilo que não presta. Deus vai limpando, vai lapidando. Nós passamos por um processo de generação, um processo de transformação, de mudança. E por isso que muitas vezes o crente chora. Chora ou não chora? O crente muitas vezes geme. Senhor, não estou aguentando. Senhor, a luta está grande. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala, Deus está te limpando. Para quê, pastor? Para dar frutos. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 15. Ele limpa a árvore que dá fruto, para que dê mais fruto. E a que deixa de dar fruto, ele simplesmente arranca fora. Olha o que está escrito aqui na palavra. Ele limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. E a que não dá fruto, ele o quê? Atira. Nós vamos observar que ele vai dizer aqui no versículo 4, ó. Evangelho de João 15. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Quer dizer que até para dar fruto temos que estar injetados na videira verdadeira. Para dar frutos é necessário nós colocarmos a palavra de Deus também em prática. Por isso que ele diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, para isso a palavra do Senhor tem que estar onde? Põe a mão no coração. Aqui, ó, guardada no seu coração. Aí no versículo 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Aqui é uma advertência, viu, igreja? Que é possível um verdadeiro crente que teve o conhecimento da palavra, que está injetado na videira verdadeira, ele deixar de seguir a Jesus e deixar
deixar de estar injetado o quê? Na videira. Só que está dizendo que sem mim nada podereis fazer. Tem que estar injetado, igreja. E está injetado na videira verdadeira. É não querer mais olhar para trás, e não olhar mais para o mundo. Quem está entendendo aqui? É entendermos que nós temos que ter o que é uma mudança de transformação de caráter. Se eu era uma pessoa má, eu falo, Deus, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Quem que reconhece que tem que ser uma pessoa melhor? Nós temos que melhorar todos os dias. Se eu era uma pessoa que tinha dificuldade de perdoar, Senhor, eu tenho dificuldade, mas porque eu estou injetado na videira verdadeira, eu decido perdoar, porque a tua palavra diz que se eu não perdoar, eu também não tenho perdão do Senhor. Está injetado na videira verdadeira. É você entender, você que era briguento, que tudo brigava. Não, Senhor, me ajuda até, Senhor, para ser, meu Deus, uma pessoa, Pai querido, misericordiosa. Me ensina a ser uma pessoa mais, Senhor, com temperança, com domínio próprio. Aí hoje entra a palavra, que a palavra branda, ela calma o fogo. Isso tudo dá certo. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala, prática que dá certo. É igual no meio de uma confusão, de uma briga. Quem aqui já quis falar, mas quando se calou, deu resultado. Por causa da palavra. A palavra branca acalma o... Igreja, o tolo até mesmo quando ele se cala, ele se torna sábio. Sabe, Salomão diz isso em Provérbio. Nós vamos observar que todos os ensinamentos estão aqui na palavra. Isso é dar fruto. E olha o que ele vai falar no versículo 8. Ó. Nisto é glorificado meu Pai. O nome do Senhor estava sendo glorificado através de Paulo, sim ou não? Sim. Aí ele está dizendo, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Então, através da nossa mudança, transformação de vida, o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas. Pessoas dentro da tua casa, pessoas lá na tua parentela, no meio da tua família, ou lá no ambiente que você trabalha, na sua vizinhança, vai olhar e falar assim, nossa, você viu fulano? Foi igual a missionária que contou o testemunho dela, né? Foi na casa das filhas e viu a mudança ali. Pessoas vão falar a teu respeito. Nossa, fulano era assim, nossa, está tão diferente, glórias a Deus, aleluia. Vai falar assim, nossa, mas o que aconteceu com você? Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala, eu estou injetado na minha cadeira. São frutos. E nós que damos frutos, não somos beneficiados para nós mesmos, são para outras pessoas. Nisso é glorificado o nome do Senhor. E aí ele diz mais ainda aqui no versículo 16, e eu finalizo para nós orarmos. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns. Como é que pode? Ele fala de dar fruto e depois manda amar uns aos outros. Você sabe por quê? Jesus conhece a criação dele, ele que formou, né? Ele que conhecia desde o ventre da mãe. Deus já conhecia, minha amada, meu amado, o teu nome e sobrenome. Ele já sabia, ele já sabe da tua história. Você fica preocupado no dia de amanhã? Fica não, porque amanhã pertence a Deus, amém? Ele já sabe teu presente, ele já sabe teu futuro, ele já sabe o que vai fazer na vida da tua casa, o que vai fazer na tua vida. Pastor, eu tenho que fazer, continue injetado na videira verdadeira e ter frutos para glorificar o nome dele,
vida. Eu quero convidar você. Eu não sei como que você entrou aqui essa noite. Mas Deus, Ele sabe. Mas se você